paz do Senhor, meu consagrado, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Marcelo Augusto, mas você pode também me chamar de Leco, e esse é o Pod Crentes. Bom, galera, como vocês já viram aí no título do vídeo, o tema de hoje é fornicação. O que é fornicação? É pecado? É sexo antes do casamento? Fornicação é só prostituição? É só quando a gente adultera? A gente não, quando a ele adultera. Então a gente vai descobrir tudo isso hoje. Então fica ligado aí, fica até o final do vídeo que a gente vai trazer bastante informação interessante, a gente vai trazer muita referência bíblica mesmo acerca desse tema, trazendo aquilo que a Bíblia diz, trazendo a minha opinião, e você também pode deixar a sua aí no final do vídeo, tá bom? Então segura as pontas aí e vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, tô aqui com o meu caderninho extraordinário, que é o meu roteirozinho, que é para não me perder. Ainda não consegui decorar ele todo, então vou ficar segurando ele aqui, só a fim de eu não me perder mesmo. O porquê desse tema específico? Bom, eu escolhi esse tema em especial porque há umas 2 semanas, se eu não me engano, aconteceu algo interessante comigo nas redes sociais, mais especificamente no TikTok, onde eu vi um vídeo de um jovem que ele estava falando ali a respeito de fornicação e ele falava muito bem acerca do tema. Ele falava que se você fazia sexo antes do casamento, você estava errado. Se você fizesse sexo com a sua esposa, por mais que você amasse ela, por mais que você tivesse sentimentos genuínos e puros por ela, isso era pecado, isso era errado. E eu estava super entretido com o vídeo porque ele estava dizendo as verdades ou aquilo que a gente acha que é a verdade, mas no final do vídeo ele pegava e dizia, isso é o que a igreja diz, mas isso não é verdade, porque isso, aquilo, outro, porque fornicação não é sexo antes do casamento, fornicação é outras coisas lá. Todavia, ele dizia essas coisas e não trazia um versículo sequer, ele não trazia nenhuma referenciazinha bíblica para embasar esse argumento dele. E o problema todo é esse aí, porque quando a gente não tem um embasamento nas escrituras, a gente fala demais, e quem fala demais dá bom dia macaco. E ele estava dando muito bom dia macaco, na minha opinião. Não vou marcar o camarada aqui, não vou citar nome, porque minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas assim como eu acho super importante nós termos as redes sociais, temos esse acesso às redes, temos essa oportunidade de estar disseminando conhecimento bíblico real através das redes, possa ser que existam pessoas, infelizmente, disseminando conhecimentos distorcidos acerca da verdade, acerca da Bíblia, acerca do Evangelho. Tem pessoas que usufruem de redes sociais para poder disseminar uma mensagem que não é real, disseminar aquilo que, na verdade, não é a realidade. E essa é a minha maior preocupação. Porque se a gente for observar na Bíblia, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, que muitos acreditam que é o diabo, mas não é o diabo, é o anticristo, ele tem, são no caso os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinadores, eles têm por objetivo destruir o plano do evangelho por meio do ensino, ou seja, eles utilizam da informação, utilizam do ensino para poder destruir almas. Porque ele sabe que o ensino é a forma, porque o diabo sabe que, no caso, os falsos mestres, o anticristo sabe que o ensino é a forma mais eficiente de você atingir alguém, ou a forma mais eficiente de você trabalhar na mente de uma pessoa, através do ensinamento, através da informação. Então, o diabo ele trabalha disseminando má informação. Eu estou chamando o camarada que fez isso de diabo? Não. Ele só era um camarada que realmente não se deu ali a buscar verdadeiramente a real informação. Tanto que no comentário do vídeo dele, que eu fiz um comentário respondendo ele, eu pedi para ele ler Tessalonicenses e fiz a referência lá de Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, 13:6, que Paulo, 13 não, acho que não sei, não lembro exatamente agora, que Paulo ele fala a respeito do melhor é casado que se abrasar. E no comentário dele, o meu comentário está agora com 74 curtidas, ou seja, meu comentário é o comentário que tem mais curtida no vídeo que ele postou. E ele é uma pessoa até que relevante lá dentro do TikTok. Então a minha preocupação é essa. Bom, galera, é o seguinte, eu estou aqui com o celular para trazer alguns significados das palavras muito importantes, porque elas que trazem um sentido
a tudo. As frases dão o real sentido da frase, são as palavras e os seus sinônimos. Então, a palavra fornicação, ela é um substantivo feminino que significa ato de fornicar, prática sexual, coito com prostitutas. Significado dentro da religião: ato sexual que não é entre cônjuges, o pecado da luxúria, pecado da carne. Levítico 18:20 diz assim: além disso, não te deitarás carnalmente com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Aí nós temos também Levíticos 19:29, que diz assim: não prostituas tua filha, para fazer com que ela seja uma prostituta, para que a terra não caia pela prostituição e a terra se torne cheia de maldade. Essas são as únicas referências do Velho Testamento que nós vamos ver falando acerca de fornicação. Agora vamos dar um salto lá para o Novo Testamento e ver o que ele nos reserva. Bom, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, 18 ao 20, os versículos diz assim: Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 3 até o 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso já é o Novo Testamento. Vamos lá. Acho que essas aí já foram mais do que suficientes para a gente não ficar só em referência bíblica. Por que eu trouxe... Aí você deve estar agora se perguntando por que eu trouxe... Por que eu trouxe referências do Velho e do Novo Testamento? É simples, eu estou suando demais porque tá um mormaço brabo aqui. Por quê? Porque nesse vídeo na qual eu me inspirei para estar fazendo esse meu aqui, essa situação que aconteceu comigo, o rapaz ele alegava que a fornicação, no caso, era um pecado do Velho Testamento, era algo do costume dos judeus, que era pecado somente para os judeus, que eu não sei que pecado específico de povo, de região é esse, que pecado é algo universal, qualquer um que pecar, peca, na minha opinião. Mas ele dizia que a fornicação era só quando você se prostituía e era algo dos judeus, não era algo presente, não era algo já da dispensação da graça depois de Jesus. E você observa que a Bíblia ela fala de fornicação muito mais vezes no Novo Testamento do que no Velho. Ali é como a gente viu aqui, falando do Paulo, ele fala a respeito do nosso corpo, ele ser um templo de habitação do nosso Deus, e por isso não deve estar em fornicação. Tessalonicenses falou aí a respeito também do... Tessalonicenses fala a respeito de... Eita, esqueci. Deixa eu ver. Tessalonicenses ele fala a respeito também de não estar entregue às Por quê?
Porque se a gente for nessa linha de raciocínio dele, porque a gente se ama muito, porque eu amo muito minha namorada, eu vou estar me entregando às minhas concupiscências, é o que eu acho, é o meu desejo. A minha carne pede por isso, a minha carne clama por isso, então eu amo ela, então eu posso fazer porque é amor. E aí quando eu vim nesse mesmo comentário lá, falando a respeito do casamento, que ele veio dizendo que o casamento já me inverteu a conversa, dizendo que o que é casamento e tal, que casamento para ele é só as pessoas se amar e tal e tal, mas aí já é outro processo. Bom, galera, para fechar, é o seguinte, eu já trouxe aí o que é que a Bíblia diz a respeito de fornicação e sexo antes do casamento e tal e tal e tal. Eu vou responder as perguntas que eu fiz no começo do vídeo. Fornicação é pecado? Óbvio. Fornicação é sexo antes do casamento? Também, como a gente viu ali, até mesmo no significado da palavra em si, ela vai trazer diversos sinônimos. Na Bíblia, ela é relatada no Velho Testamento como sendo o ato de prostituição. Por quê? Porque no Velho Testamento a gente está tratando de um povo específico, o povo esse que é o povo de Deus, o povo de Israel. Eles já tinham por costume se casar, era muito comum entre eles se casar, até mesmo desde muito jovens. Então era muito difícil você ter alguém que não era casado e estava tendo relações com a pessoa só porque era namorado dela. Não. A única relação extraconjugal que existia dentro daquele povo era justamente com as prostitutas, porque naquela época os jovens eles não namoravam como a gente namora hoje, eles eram casamentos arranjados, etc e tal. Então não tinha essa mesma dinâmica do tempo de hoje. Por isso que no Novo Testamento a gente já vai ver as referências à palavra fornicação tratando a respeito disso, de casais que não são casados, até mesmo ainda de prostituição e tal e tal. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele tá muita parte dele, principalmente as cartas paulinas, que foi a maioria das cartas aqui, que foi onde a gente se embasou, elas são voltadas para os gentios, são voltadas para povos que não são povos judeus, que não são o povo de Israel, são pessoas gentios como eu e você, que tinham seus próprios costumes, tinham suas próprias práticas. Então Paulo, ele aconselha dessa forma. Por quê? Porque o povo não tinha o costume que o povo dele tinha de se casar muito cedo, de ter casamento arranjado. Eles tinham essa pegada, para eles não era pecado, para eles não era nada incomum, então para eles era normal. Então Paulo, e Deus através de Paulo no caso, ele vem trazendo esse ensinamento. O Novo Testamento ele vai falar de fornicação como sendo um ato sexual antes do casamento. E como ficou bem explícito ali por Paulo na carta de Corinto, qualquer ato, na verdade, de imoralidade sexual, que os versículos que eu tratei aqui não falaram muito a respeito de imoralidade sexual, mas a imoralidade sexual ela vai muito além, na verdade. O sexual pode ser tratado como masturbação, pode ser tratado em diversas formas, é tema para um outro vídeo aí. Mas é isso, a imoralidade sexual em si, ela é um pecado. E a fornicação, ela é imoralidade sexual. E imoralidade sexual é pecado e ofende a Deus. Então, fornicação é pecado, fornicação é sexo antes do casamento. E é mais ou menos isso que a Bíblia diz e eu concordo com o que a Bíblia diz. E essa aqui é mais ou menos a minha opinião. Eu gostaria muito que você lesse os versículos que eu vou deixar aí e formasse a sua própria opinião. Porque eu não acho interessante um ambiente, como eu já disse, onde todo mundo pensa igual. Onde está todo mundo pensando igual, é sinal de que ninguém está pensando. Então, faça a sua análise aí dos versículos e me diga o que é que você acha, se você concorda comigo, se você conseguiu achar um ponto que até mesmo eu aqui não achei, porque eu não sou perfeito. Se você discorda de alguma coisa, fale. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ver se eu deixo aí as minhas redes sociais, você está entrando em contato, a gente está conversando lá, você está me seguindo e tal, para a gente poder sanar essas dúvidas aí. Se tiver alguma pergunta, deixa aí. E é nóis. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E é isso. Plena paz.